Ó Senhor, Senhor, só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Senhor. E nós viemos aqui, Senhor, para te adorar primeiro e para receber palavras de vida eterna, Senhor. Palavras que possam transformar a nossa vida, a nossa mente. Espírito Santo, eu peço que o Senhor revele a palavra do Pai para nós agora, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo pensamento contrário, repreendo toda incredulidade e dureza de coração. Seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. Que a Tua palavra produza fruto em nós. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Shalom, igreja. Shalom. Vamos nos sentar, meus irmãos. Aleluia. Jesus quer alinhar a sua vida hoje. Jesus tem todo o poder e Ele pode fazer isso sempre. E eu sei que Ele quer fazer isso agora. Porque Ele é bom o tempo todo. Você que está sem esperança, muito desanimado, o Senhor Jesus vai te trazer para a luz dEle. Ele falou, eu sou a luz do mundo. Você que já está com a vida bem, talvez você vai ouvir uma voz que vai dizer para você, filho, este é o caminho, ande por ele. Ele vai voltar a alinhar você. E você que já está bem demais, está tudo tranquilo, lembre da promessa que Ele nos dá graça sobre graça. Então, eu quero mais um pouco de graça hoje. O que é graça, né? Graça é favor imerecido. E Jesus tem graça para nós. Aleluia. Sabe, um filósofo chamado Descartes, no século XVII, disse uma frase muito conhecida. Ele disse assim, penso, logo existo. Já viu essa frase? Penso, logo existo. Um filósofo do século XVII. E essa é uma grande característica do ser humano. O ser humano pensa, raciocina, organiza as coisas na sua mente. Os outros animais não fazem isso. Os animais agem por instinto. Então penso, logo existo, logo sou ser humano. Mas eu quero falar com vocês sobre o poder dos pensamentos. Os teus pensamentos podem te fazer ir para frente, crescer, uma vida boa, ou os seus pensamentos podem te destruir. Quem aqui já teve fases na sua vida em que os teus pensamentos te consomem e você não consegue nem dormir? Porque a minha mente não para de pensar. Já aconteceu com você? Quando você está com um problema e o pensamento vem, você quer desligar e não desliga, e os pensamentos não param de vir e vão te consumindo. Já passou por algo assim? Tem pessoas até que têm mais aflição ainda. Fica pensando no que não quer pensar, as coisas vêm na mente, é como se você fosse invadido pelos pensamentos. Tem alguns até que ouvem vozes. Mas a palavra de Deus diz que quando você tem Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador e recebe o Espírito Santo de Deus para habitar em você, a palavra fala que nós temos a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. E com a mente de Cristo eu posso aprender a pensar o que Cristo quer que eu pense. Isso faz toda a diferença. Então eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Provérbios, capítulo 4. Esse vai ser o nosso texto base, Provérbios 4. Só que hoje eu vou ler numa outra versão. Normalmente eu leio a Bíblia na versão revista e corrigida. Esse Provérbios 4 eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, que fica mais fácil a compreensão. Então, se você tiver uma versão muito diferente da minha, ouça, tá bem? Para você não se confundir. Depois você vai ver que é exatamente a mesma palavra. Mas então eu vou ler Provérbios 4, 20. Provérbios 4, a partir do versículo 20. Eu vou ler 20 e 21. E diz assim a palavra do Senhor. Filho meu, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Nós vamos ver como a palavra de Deus influi e interfere nos nossos pensamentos.
A palavra de Deus. Você nunca pode se esquecer também de que Jesus é a palavra. No princípio era o verbo, era o logos, era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando você lê a Bíblia, saiba, você está aprendendo de Jesus. Eu ia dizer lendo Jesus, mas Jesus falou, examine as Escrituras, elas testificam de mim. Por isso que Deus fala, filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras, nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Davi disse assim, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A palavra de Deus. Esse é o nosso tesouro. Esse é o seu bom tesouro. Lembre dessa palavra. Esse é o seu bom tesouro, a palavra de Deus. No seu coração, na sua mente, no seu espírito. Você precisa ser impregnado de palavra de Deus. É por isso que, quando Jesus falou para os seus discípulos, vocês também querem ir embora? Quando ele começou a falar palavras mais duras, mas sabe, irmãos, quando Deus fala alguma palavra mais dura, é para o nosso bem. Quem aqui é pai, e às vezes você tem que falar palavras duras para o seu filho, para corrigir, não é? Um dia Jesus estava falando palavras mais duras para os seus discípulos, e todos foram embora. João capítulo 6. E Jesus falou então para os 12, só ficaram os 12 apóstolos, e falou, vocês também querem ir embora? E Pedro falou, Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Senhor, tu és bendito, ensina-me os teus estatutos. Amém? Você tem esse tesouro aí. Provérbios 4:22. 4:22. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. As palavras do Senhor darão vida longa e saúde a quem entender, a quem compreender. Porque muitos não compreendem. A própria palavra diz assim que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os salvos, ela é salvação e poder de Deus. Para nós, os que cremos, ela é salvação e poder de Deus. Então, a palavra de Deus ela é vida longa e saúde para os que entendem. E como se pode entender? Com o Espírito Santo. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Deus deixou o Espírito Santo, para nos ensinar a palavra de Deus. Aleluia! Então ele fala, a palavra não se entende só com a mente, ela se entende pelo Espírito Santo. No começo talvez você comece a ler a palavra e parece que você não está entendendo, mas quanto mais você ora, pede, Espírito Santo, me ajuda a entender essa palavra, o Espírito Santo vai começar a te ajudar. Claro que a igreja ajuda, os mestres ajudam, o que sabe mais ensina o que sabe menos, mas o próprio Espírito Santo vai te ajudar, o doce Espírito Santo. E essa palavra, que infelizmente hoje em dia alguns falam que essa palavra ela é loucura, ela é ultrapassada, que ela tem que ser contextualizada, tem que adaptar para os nossos dias. A palavra de Deus não tem que se adaptar a você. É você que tem que se adaptar à palavra de Deus. E sabe, existe uma palavra grega que explica isso. Metanoia. Transformação. Metanoia. A nossa mente é que tem que ser transformada pela palavra, e não a palavra ser transformada pela mente humana. Tem pessoas querendo fazer uma aberração, já estão deturpando a palavra de Deus. Essa palavra deturpada, ela perde totalmente o seu poder.
perde o Espírito Santo, deixa de ser Jesus Cristo, é uma palavra adulterada. Então a metanoia é a transformação da nossa mente. Romanos 12, 2 diz assim: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, metanoia, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aleluia! O mundo não está bom mesmo, mas não é o mundo que vai mudar a palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai mudar, não vai mudar o mundo, a palavra de Deus vai mudar a minha mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu consigo ver o mundo pela ótica da palavra de Deus, eu me transformo e eu consigo viver nesse mundo e ser mais do que vencedor, mesmo nesse mundo que oprime, que tem mentira, que tem violência, mas eu posso ter paz, porque eu tenho a palavra de Deus que transformou a minha mente. Que loucura isso! Então vamos ver como é que é possível que a palavra de Deus dê saúde e vida longa àqueles que compreendem. Primeiro, porque ele vai mudar a nossa forma de pensar. Opa, chegamos nos pensamentos. Penso, logo existo. Sim, mas eu tenho a mente de Cristo. Então eu penso como Jesus Cristo quer que eu pense. Porque eu vou impregnando a minha mente com a palavra de Deus. A palavra de Deus está transformando os meus conceitos, os meus valores, os meus pensamentos. Amém? Você está acompanhando? Palavra de Deus. Então, vamos voltar agora para Provérbios 4, 23 agora. Como é que essa palavra vai dar vida longa e saúde? A palavra vai moldando o nosso bom tesouro, que são os nossos pensamentos. Olha só o verso 23, esse é a chave. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Outra versão fala: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, dela procede as veredas da vida. Cuide com seus pensamentos. Os seus pensamentos vão moldar a maneira que você age, que você reage, de acordo com a maneira que você pensa. Então aqui a gente entra numa coisa muito interessante, irmãos. O nosso cérebro, isso difere a gente dos animais, o nosso cérebro pode ser exercitado ou ele pode ficar atrofiado. Você sabe que uma das doenças tão sérias que existe, que afeta o cérebro, é o Alzheimer, não é? E uma das coisas que se recomenda para refrear, pelo menos, o Alzheimer, é ativar o cérebro. Exercício para memória. Alguns falam daquele sudoku, sabe, que você vai pôr o cérebro para pensar, palavra cruzada, aprender um idioma, estudar música, jogos de memória, ou seja, exercitar o cérebro. Você sabia que quando você exercita o cérebro, ele expande. E quando você não usa o cérebro, ele atrofia como um músculo, como os músculos. E tem uma coisa mais interessante. Quando você se acostuma a pensar coisas ruins, pensamentos maus, pensamento de desânimo, pensamentos dolorosos, pensamento de derrota. Sabe quando você se acostuma a ver o copo meio vazio e não meio cheio? Isso acostuma, isso vicia. Você fala, essa pessoa, ele é muito desanimado, ele é, como é que fala? Ele é pessimista. Mas o nosso cérebro é uma coisa interessante, irmãos. O nosso cérebro tem caminhos, são os neurônios. São células, né? Os neurônios, eles transmitem por descarga elétrica, e entre um neurônio e o outro tem as sinapses, né? Que aí tem descarga química. É assim que funciona o nosso cérebro. E quando você tem pensamentos maus, negativos, de derrota, de desânimo, de violência, de mentira, de raiva, você vai estar sempre alimentando aquele caminho cerebral, aquelas vias neuronais. E as outras vias vão ficando atrofiadas.
É como se você tivesse uma estrada que você só usa aquela estrada e a outra estrada ninguém usa. Por outro lado, se você começa a se acostumar a pensar coisas boas, se você começa a se alimentar da palavra de Deus, se você começa a orar em línguas, tem até cientistas que falam do poder da oração em línguas. Então, quando você começa... Por que Deus fala, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco? Porque quando você começa a agradecer pelas coisas, começa a ver o lado bom da vida, você começa a aprender a sorrir, você começa a usar outros caminhos cerebrais, outros caminhos. E você vai se alimentando com a palavra de Deus, e você vai orando, e você vai fazendo o bem, então você começa a usar outros caminhos. Você está usando outros, não são músculos, mas não é assim na atividade física. Quem só faz exercício para o bíceps, ele fica com um bração bonitão, né? Mas de repente vai ver a perna está fininha, esqueceu de exercitar a perna. No cérebro não é um músculo, mas você só pensa mal, negativo, vingança, desânimo, derrota. Você só está alimentando um caminho cerebral. E a gente tem que alimentar o outro caminho. Amém? Isso é chamado de neuroplasticidade cerebral. A ciência explica. É a capacidade que o cérebro tem de se adaptar a novas situações. E o Senhor Jesus está aqui hoje para te ajudar a mudar a sua forma de pensar. Metanoia. O mundo está horrível? Sim. É por isso que eu sou assim, desanimado, é por isso que é assim que eu reclamo, é por isso que eu sou vingativo, é por isso que eu... Calma. Não se conforme com esse mundo mesmo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Mas como é que eu vou renovar minha mente? Pela palavra. Guarda as minhas palavras no teu coração, ame as minhas palavras, não deixe as minhas palavras, elas vão te dar vida longa e saúde. Você já viu pessoas que quando vão ficando com mais idade, vão ficando mais rabugentas, mais fechadas, mais vingativas, mais ácidas? Você não conhece? Os pensamentos. Mas aí Jesus vem e fala, calma, perdoa, agradece, louva, ora. Então ele vai começando a mudar a forma de pensar. Aleluia! Isso pode acontecer na sua vida, mas como é que começa? Calma aí, vai começar. Aleluia! E eu queria te dar um exemplo de como o pensamento interfere mesmo na gente. É uma anedota, uma historinha que o meu pai me contou quando eu era criança. Eu não lembro que idade eu tinha, mas eu me lembro dessa historinha. E depois eu fui tentar lembrar da história, e eu vi que na internet até tem essa história, mas o meu pai me contou quando eu era criança. Uma historinha. Um homem estava com o seu carro, à noite furou o pneu, e ele foi trocar o pneu, abriu o porta-mala e viu que o macaco não estava lá. Já era noite, ele estava sozinho. Ele pensou, bom, eu vou até a primeira casa que eu encontrar e vou pedir um macaco emprestado para trocar o pneu do carro. Certamente alguém vai me emprestar o pneu. E ele saiu e foi andando e viu uma casa no alto de uma colina. Ele começou a subir e ele pensou assim, e se ele quiser me cobrar, em vez de me emprestar o macaco, ele quiser me cobrar o macaco para trocar o pneu do carro? Porque à noite, ele não sabe que eu não vou encontrar borracheiro nenhum. E ele continuou subindo e falou, e se ele me cobrar R$200? R$200 só para me emprestar o macaco para trocar meu carro? Isso não é justo. E ele continuou subindo em direção da casa do homem. Ele falou, não, mas já 9h30, ele vai me cobrar R$500. Esse cara é um safado. R$500. Ele continuou subindo. Aí ele bateu, tocou a campainha. O senhor abriu a porta e falou, você é um ladrão, safado, pode ficar com o seu macaco. Eu não quero essa porcaria. Pode guardar, fica com ele.
Onde aconteceu tudo isso? Na mente dele. Os pensamentos. Jesus quer te ensinar a mudar a sua maneira de pensar. Para de ver o copo meio vazio. Vê o copo meio cheio. Deus está agindo. Deus está trabalhando. E de vez em quando Ele te fala, filho, ora mais. Confia mais, acredita mais. Amém? Aleluia. Deus nos orienta então a tomarmos cuidado com os nossos pensamentos. Filipenses 4:8 diz assim, Filipenses 4:8, Deus fala no que a gente deve pensar. Sabia que tem isso na Bíblia? Porque o pensamento é importantíssimo. Ele fala no que a gente deve pensar. Olha, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pegou? Que detalhe! Por que Deus fala, filho, guarda as minhas palavras no teu coração, ame as minhas palavras, elas vão te dar vida longa e saúde. Até ensina a gente no que pensar. Quantas vezes você alimenta o seu cérebro com pornografia e fica pensando em pornografia? Você se alimenta o seu cérebro com violência, o sentimento de vingança e fica pensando mal da pessoa e de repente você passa a odiar todo mundo, não é? Aquilo que você alimenta, os seus pensamentos. Então ele fala tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver alguma virtude, se houver algum louvor, pode pensar, filho. Mas onde é que eu vou achar tudo isso, Senhor? Nos Salmos, nos Provérbios, nas palavras de Jesus. Eu vou alimentando o meu bom tesouro com bons pensamentos. Aleluia! E aí quando vier o dia mau, o meu bom tesouro está muito bem preenchido. Então o depósito na sua mente, os seus pensamentos são o seu bom tesouro. Os seus pensamentos. Vamos voltar lá para Provérbios, agora então em Provérbios 4:23, olha que ensinamento, Provérbios 4:23, ele disse, né, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4:24, nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Seja pronto para ouvir, tardio para falar. Fale somente o que edifica. Isso tudo diz na palavra de Deus. Seja o vosso equilíbrio conhecido por todos os homens. Ainda hoje de manhã, depois do meu momento com Jesus, depois do meu café com Jesus, eu fui dar uma olhada no celular e vi uma fala que alguém fez de mim. Deus te abençoe, pastor Claudinei. Uma fala que alguém falou de mim, uma coisa assim feia, coisa feia, na internet. Aí veio aquele pensamento, aquela ira subiu e desceu, eu fiz uma oração e eu escrevi, aquela pessoa falou alguma coisa de mim, já tinha comentários pró, contra e tal. Nunca diga mentiras, nem fale palavras perversas. Contei até 10, orei em línguas e escrevi assim, bom dia. Depois o nome dele, bom dia. Ufa, pronto, está tudo certo. Amém? Acabou. Imagina se eu ficasse desde manhã remoendo aquelas coisas que aquela pessoa falou de mim, o comentário que o outro fez, o outro falou, não sei o quê. Talvez eu não estivesse nem aqui pregando. Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia!
em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor está comigo. Aleluia! Então, ele fala, não fale mentiras, nem diga palavras perversas. O que Jesus falou a respeito disso? Vamos ver Mateus 15, 18. Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. A boca fala aquilo que está cheio o coração. É do coração, né, da mente, que saem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furto, blasfêmia. Isso contamina o homem. É por isso que quando a gente pensa bem, a gente fala bem, a gente age bem. Como é que eu posso transformar os meus pensamentos? A metanoia, transformai-vos, renovação da vossa mente, pela palavra de Deus, todo dia. Aleluia. Você pode começar hoje ainda, se você ainda não leu a palavra de Deus hoje. Ah, mas na Bíblia, já foi lida a Bíblia lá no culto. Isso é pouco, hein? Leia mais. Mas o importante é a gente saber o que Deus quer fazer na nossa vida a partir de agora. Provérbios 4, 25 diz assim. Provérbios 4, 25. Olhe firme para a frente, com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os teus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Aleluia. Ande reto. Jesus falou, quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. A palavra diz assim, crie, por isso falei. Se você crê em Jesus Cristo, se você crê nas suas palavras, você fala de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. E Jesus fala que o homem do seu bom tesouro, o homem bom tira coisas boas do seu tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Qual é o seu tesouro? São os seus pensamentos. Você vai tirar coisas boas do seu tesouro. Crie, por isso falei. Amém? Jesus quer mudar a sua história hoje, alterando os seus pensamentos, a tua forma de agir, a tua forma de reagir. Assim como esse exemplo tão simples que eu dei hoje, eu fui agredido verbalmente e exposto publicamente por uma coisa que eu considero injusta. Eu poderia ter reagido, as pessoas falam, reage à altura. Se eu reagisse à altura, eu reagiria lá embaixo, né? A altura da pessoa pequena que se tornou. Mas não, o que Jesus fala? Perdoa, abençoa. Aleluia. Pronto. Amém? Então, é isso, olha. Pense bem no que vai fazer e todos os teus planos darão certo. Evite o mal, caminhe sempre em frente. Provérbios, não se desvie nem um só passo do caminho certo. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele falou, a minha palavra é a verdade. Conheça a verdade vai te libertar. É isso que a gente precisa. Ah, os tempos são modernos, século 21. A palavra continua fiel e verdadeira, continua sendo a mesma. É a palavra que vai mudar a minha vida, não é eu que vou tentar mudar. Tem gente procurando a Bíblia que mais lhe agrada. Jesus quer mudar a sua vida pela palavra dele. Aleluia. Ele tem uma promessa de vida abundante para nós. Mesmo nesse mundo, ele tem promessa de vida abundante.
Ele falou: a minha paz eu te dou, não como o mundo dá, a minha paz eu te dou. E ele falou: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Eu quero pedir a Deus que, em nome de Jesus, Ele ajude você a mudar a sua maneira de pensar a partir de agora. Como é possível que duas pessoas que passem pelo mesmo sofrimento ou pela mesma tristeza reajam de maneiras diferentes? Onde está a diferença? Se a agressão foi igual para os dois, onde está a diferença? Nos pensamentos. Em como você pensa, para ver como é que você vai reagir. Deus quer mudar a sua maneira de pensar. Amém? Vamos ficar de pé? Será que é possível Ele fazer isso hoje? Eu creio que é possível. Em Provérbios mesmo, Provérbios 4 mesmo, o verso 18 e 19 diz assim, veja isso: a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora que brilha cada vez mais até ser dia claro. Vou repetir: a estrada que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora que brilha cada vez mais até que seja dia claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que tropeçaram. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Renova a minha esperança, Senhor. Renova a minha alegria, Senhor. Sabe a maneira mais fácil de você começar a praticar isso? Ele fala: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor para convosco. Em tudo dai graças. Dê graças por aquilo que é bom e dê graças por aquilo que é ruim. Você nunca sabe o porquê aconteceu aquilo, porque afinal de contas Ele fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se algo aconteceu é porque Deus permitiu, então obrigado, Senhor. Tem uma razão, tem um propósito. Aleluia! E aí você vai mudando a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir. E o seu bom tesouro vai ficando cada vez mais rico. E a boca fala do que está cheio o seu tesouro, o seu coração. E você começa a falar palavras de esperança, palavras de paz, palavras de reconciliação, palavra de ânimo. E ela serve para quem ouve e serve para você também. Aleluia. Só que nós sabemos que existe uma guerra espiritual. Nós estamos na igreja, nós estamos pregando a palavra de Jesus Cristo. Existe uma guerra espiritual. Existem demônios. Lembra quando eu falei daqueles pensamentos que não te largam? Às vezes é só o pensamento que você alimentou mesmo, quando você ficou vendo o que não deveria. Você alimentou aqueles pensamentos, mas às vezes é obra do diabo mesmo. Por exemplo, quando Pedro fala para Jesus: Senhor, não vá para Jerusalém, não vá sofrer, não te permita tal coisa. Quando Jesus disse: eu estou indo para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser açoitado, eu vou ser crucificado e morto. Lembra dessa passagem? E Pedro fala: não faça isso contigo mesmo, Senhor. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Arreda de mim, Satanás, porque você cogita das coisas do homem e não das coisas de Deus. Ou seja, quem tinha colocado aquelas palavras na boca de Pedro foi Satanás. E Jesus falou: arreda de mim, Satanás. Então muitas vezes esses pensamentos que não te largam, esses pensamentos de morte, de tristeza, de desânimo, de depressão, pode não ser só da sua mente, pode ser também que você alimentou errado. Você vai começar a alimentar certo, amém? Vai começar a tomar o remédio da vida aqui. Será medula para os teus ossos, né? Como diz a palavra, e remédio para o teu umbigo. Mas pode ser que haja cadeias demoníacas te prendendo. Então eles vão cair agora em nome de Jesus Cristo. Esse mesmo apóstolo Pedro, que tinha sido boca de Satanás, quando ele realmente se converte, quando ele recebe o Espírito Santo de Deus, teve uma metanoia na vida de Pedro.
E o primeiro milagre que Pedro fez, quem lembra qual foi o primeiro milagre? O primeiro milagre deve ser sempre muito difícil, né? Porque você nunca tinha feito milagre nenhum. De repente, aquele Pedro que foi boca de Satanás, aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro agora, quando ele é cheio do Espírito Santo de Deus, ele está entrando no templo e vê um homem paralítico pedindo esmola. E esse mesmo Pedro, agora cheio do Espírito Santo, com metanoia, ele fala: olha rapaz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E ele pegou a mão do homem e levantou o homem. Que Pedro é esse? É o Pedro que foi transformado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Esse é você. Ou você não é crente, ou você não tem o Espírito Santo. É por isso que a palavra fala: o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos há de vivificar os vossos corpos mortais. Então eu vou fazer uma oração agora em nome de Jesus Cristo, para que todo espírito imundo que vem prendendo a sua vontade não tem que ser presa mais. Verdadeiramente, se Cristo te libertar, você será livre. Ele vai libertar a sua vontade, Ele vai libertar os seus pensamentos. Quantas vezes eu estou oprimido, eu estou triste, eu estou desanimado, mas eu começo a orar: Pai, me ajuda, me liberta, eu não aceito, eu repreendo, em nome de Jesus, e de repente, aleluia. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, que o Senhor faça mais um milagre nessa noite, Senhor. Aqui há muitas mentes cativas, meu Pai. O Senhor conhece cada um, o Senhor conhece cada coração, Senhor. Pai, aqui tem grandes homens e mulheres de Deus que se sentem pequenos, se sentem acuados, Senhor. Aqui o Senhor tem filhinhos e filhinhas desanimados, assustados, amedrontados, com baixa autoestima. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito imundo que vem te prendendo. Eu ordeno: saia em nome de Jesus Cristo, saia da tua mente em nome de Jesus Cristo. Recebe o poder da palavra de Deus na tua vida. A palavra de Deus é vida para você. Todo bom depósito que você tem, toda a palavra que você já tem aí dentro de você, que agora seja liberada em nome de Jesus Cristo. Que você viva um pouco da loucura de Deus. Coloca a tua mente subjugada pela palavra de Deus e seja livre em nome de Jesus. Recebe o poder do Espírito Santo de Deus que habita em você. Recebe o poder do Espírito Santo que habita em você. E assim como Pedro foi totalmente transformado na sua mente, porque Pedro não era doente fisicamente, a mente dele foi transformada. Receba a transformação na sua mente agora em nome de Jesus Cristo. Seja livre, seja livre. Seja livre para pensar bons pensamentos. Seja livre para liberar perdão. Seja livre para começar a agradecer por todas as coisas. Ouse sonhar, ouse, atreva-se a agir. Ponha os pés no rio Jordão que Ele abre na sua vida. Recebe, recebe, recebe. Toma posse em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você é filho do rei. Você é princesa, minha irmã. O reino dos céus habita em você. Maior é o que está em você, é o Espírito Santo do Deus vivo. Saiba disso. Tu és meu Deus e em ti confio. Aleluia. O teu trono no mais alto está. Tu és Deus eternamente santo, santo, santo. no mais alto está. Obrigado, Senhor.
Tu és Rei eternamente. Eu te peço, mãos limpas, coração puro pra te adorar. Me lava, eu serei algo mais que a neve. Eu te peço, mãos limpas, coração puro pra te adorar. Me lava, eu serei algo mais que a neve. Seja lavado pelo sangue de Jesus. Te peço, Tudo novo, tudo novo. mãos limpas, Rexarahalabara. coração puro pra te adorar. Me lava, eu serei algo mais que a neve. Eu te peço, mãos limpas e um coração. Se derrame a Ele nessa noite, puro pra te adorar. Me lava, eu serei algo mais que a neve. Aleluia. Teu trono, o teu trono no mais alto está. Tu és Rei eternamente. O teu trono no mais alto está. Tu és Rei. O teu trono, mais uma vez, mais forte. O teu trono no mais alto está. Tu és eternamente. O teu trono no mais alto está. Tu és eternamente. Eu te peço, mãos limpas, coração puro pra te adorar. Me lava, eu serei algo mais que a neve. Oh, Peço, mãos limpas, coração puro pra te adorar. Me lava, eu serei algo mais que a neve. Rexerehelabalabasariandarabashereha. Receba a paz do Senhor Jesus. Receba a paz do Senhor Jesus, paz que excede todo entendimento. Habitue-se a agradecer por todas as coisas. Em tudo dai graças, em tudo dai graças.
E os seus pensamentos vão sendo remodelados, aleluia, aleluia. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É por isso que a palavra de Deus diz que nós levamos todos os nossos pensamentos cativos a Cristo. Quando tem alguma coisa que está me incomodando, eu não quero mais pensar naquilo, eu falo: Senhor, eu entrego para Ti, Jesus, eu entrego para Ti, Espírito Santo me ajuda, não quero mais pensar nisso, eu entrego para Ti, Senhor, renova minha mente, em nome de Jesus, e uma hora você é livre, aleluia. Se tiver que perdoar, libera perdão, se tiver que agir, haja, mas Ele renova os seus pensamentos e você começa a agradecer. Sabe como é que você se acostuma a ver o copo meio cheio e não meio vazio? Eu vou te dar um exemplo pessoal, mais um. Vocês já sabem, né, que quando eu olho para vocês, eu vejo aqui quase 2.000 pessoas, sendo que tem quase 1.000, né? Porque eu vejo dobrado, já contei isso. Aí como é que você guia? Durante o dia eu consigo guiar bem, à noite não, eu evito. E aí eu tenho que guiar com um olho só, porque eu vejo duplo, depois do infarto. Mas sabe, eu poderia todo dia reclamar, vendo o copo meio cheio, né? Mas todo dia, sabe que eu agradeço a Deus? Porque eu não tenho nenhuma dor. Eu penso: Deus, eu tenho mais de 60 anos, eu não tenho nenhuma dor. Todo dia eu agradeço a Ele, mais de uma vez. Aí eu olho: se o Senhor quiser, Deus, eu vou ver duplo, se o Senhor quiser, eu vou ver um só. Obrigado, porque eu não tenho nenhuma dor, Senhor. Entende? Veja o copo meio cheio, não meio vazio, amém? Aleluia. Fala para o seu irmão: Deus te abençoe, meu irmão, seja feliz, desfrute dessa vida, que seja divertido e sobrenatural, aleluia. Aprenda a viver, glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor, louvado seja o Senhor. Nós temos uma igreja linda, nós moramos numa cidade linda, nós estamos aqui, aleluia. Quando sair daqui a gente vai ver uma lua muito linda. Se você tem um cachorrinho em casa, o cachorrinho vai fazer festa para você. Tem tanta coisa boa, amém? Mas agora o melhor de tudo eu quero falar para você. Se você não tem Jesus, se você nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus, essa palavra é quase sua, mas falta só uma coisa: você precisa do Espírito Santo. Lembra? É o Espírito Santo que renova todas as coisas. É pelo Espírito Santo que nós temos a mente de Cristo. Ele que muda nossos pensamentos, é Jesus. E como é que você pode ter Jesus? Entregando a vida para Jesus. Isso é tão lindo que ele chama de boas novas, evangelho. Jesus falou: vão e preguem as boas novas. Evangelhos quer dizer boas novas. Jesus falou: preguem as boas novas. Sabe qual é a boa nova? Jesus morreu por você e Ele quer abençoar a sua vida, e Ele quer dar o Espírito Santo para você ter essa vida abundante. Muito bom estar com você. Lembre-se, alinhe os seus pensamentos com a palavra de Deus. Habitue-se a agradecer sempre por tudo. Comece a mudar os seus caminhos neuronais, amém? E aleluia. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e te dê misericórdia. O Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Em hebraico, Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yaer Adonai panav elecha veichuneka, Issa Adonai panav elecha veiasem lecha. Shalom. Shalom, abençoa teu irmão, aleluia. Obrigado, Jesus, por essa noite linda.